Olha, o termo influenciador está cada vez mais forte. A gente acompanha, então, os acontecimentos todos em volta de um personagem importante hoje para o mundo digital que a gente está vivendo, né? E nesse mundo digital todo, a pergunta que se coloca é o seguinte: um influenciador digital, ele tem ou não responsável por propagandas que ele divulga? Muitas vezes propagandas são corretas, muitas vezes elas são enganosas. Se elas forem enganosas, ele responde ou não por isso? O advogado Stefano Ribeiro Ferri, especialista em direito do consumidor, e é também da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas, aqui conosco. Doutor Stefano, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor Stefano, e aí? O influenciador digital, hoje muitas vezes com milhares e milhares de seguidores, se porventura o produto que ele está propagando foi enganoso, ele responde solidariamente ou não? Heródoto, a depender da hipótese, o influenciador digital responde sim pela propaganda que veicular. Por mais que no Brasil hoje a gente não tenha uma legislação que dispõe especificamente sobre essa atividade, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese. A gente tem um influenciador hoje como a figura do fornecedor por equiparação. Então, todas as proteções do Código de Defesa do Consumidor e restrições são aplicáveis. E aí a gente entra na questão da publicidade enganosa, publicidade abusiva. E para ilustrar as hipóteses em que ele seria responsável, a gente pode separar em dois tipos de propaganda. A primeira é aquela propaganda indireta, né, que o influenciador posta uma foto, por exemplo, utilizando uma roupa ou comendo num restaurante. Essa é uma propaganda mais indireta. É difícil você configurar ali uma responsabilidade. Agora, numa segunda hipótese, em que o influenciador ele anuncia diretamente um produto ou serviço, por conta do grau de influência e de persuasão que ele exerce em relação aos seus seguidores, ele pode sim se responsabilizar, tanto por vício do produto, como por eventual indução a erro, né? A gente tem exemplos recentes de consumidores que foram induzidos a erro em relação a jogos clandestinos, sites clandestinos de apostas. Então, nós vimos, inclusive, alguns influenciadores sendo objeto até mesmo de operações policiais. É importante destacar que a responsabilidade não é só no âmbito civil, mas também penal. Esse ponto eu acho extremamente interessante, entre outras coisas, doutor Stefano. Quer dizer, ele pode ser responsabilizado civil e até mesmo criminalmente? Exatamente. Nesse exemplo, né, que nós mencionamos, que os consumidores foram induzidos a erro em larga escala em relação a possibilidades de ganhos em jogos de azar clandestinos, a responsabilidade não é só em relação ao prejuízo sofrido pelos consumidores, mas também na esfera penal, né? A gente tem jogos de azar clandestinos como uma contravenção penal, então você instigar esse tipo de comportamento, com certeza no caso dos influenciadores, gera a responsabilidade. Perfeitamente. Doutor Stefano, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Bom dia à nossa audiência. Muito obrigado. Doutor Stefano Ribeiro Ferri, que é especialista em direito do consumidor, e ele é também da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas. Portanto, olha aí, ele acabou de dizer para a gente, e nós aprendemos com ele agora, o influenciador responde sim por aquilo que ele propaga. Doutor, depender da hipótese, o influenciador digital responde sim pela propaganda que veicular. Por mais que no Brasil hoje a gente não tenha uma legislação que dispõe especificamente sobre essa atividade, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese. A gente tem um influenciador hoje como a figura do fornecedor por equiparação. Agora são 7h50.